Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que todos estejam bem. Galera, é o seguinte, vamos conversar aqui um pouco, estudar sobre o manejo prático de nutrientes para manejo e conservação do solo e da água. Então, o que se refere aos nutrientes nos sistemas agrícolas. Além dos sistemas agrícolas, na verdade, né, aquilo que está incluso nos sistemas agrícolas, nós temos outros, outras áreas ambientais aí, né, o solo, a água, a atmosfera, né? Então, os nutrientes estão participando desse meio. Então, pessoal, tá aqui, manejo prático de nutrientes, capítulo 13 do livro do Brand, que é um livro traduzido, uma versão inglesa, né, Elementos da Natureza e Propriedades dos Solos. Eu deixo esse capítulo, tem esse capítulo lá lá no que acadêmico, tá? Vocês baixem ele lá. É um é um escaneado que eu fiz. Eu escaneei ele porque ele não existe na biblioteca. Então aqui nós vamos procurar entender os principais movimentos de nutrientes e suas origens e destinos, né, promovendo aí as produções agrícolas, agropecuárias, né, de forma sustentável. Essa discussão tende a proporcionar a vocês aí a encontrarem soluções, situações de campo para a conservação do solo e da água no que se refere aos nutrientes. Então vocês vão encontrar alguma situação em campo aí que está relacionada a isso. Vamos discutir aqui no via Moodle e vocês precisam então, né, de um computador, celulares aí e caderno para realizar anotações, tá? Sabatina aqui nós não vamos aplicar nesse momento, mas eu deva estar colocando uma atividade avaliativa lá no Moodle, lá para vocês responderem. Pessoal, veja só isso. Que frase de Arnold Leopold. Veja o que ele diz. Para cada átomo perdido para o mar, a pradaria absorve outro das rochas que estão decompondo. A única verdade inegável é que seus seres devem sugar intensamente, viver rapidamente e morrer incessantemente para que as perdas não excedam seus ganhos. Que é isso? Isso é uma frase filosófica, né? Claro, que está relacionado à ciclagem de nutrientes. Então, ele está chamando a atenção para a ciclagem dos corpos dos animais, dos vegetais que crescem, morrem e ciclam os nutrientes. E ele fala que as pradarias, não, a pradaria como sendo uma vegetação, né? Onde possui ali um determinado tipo de solo que recebe sedimentação, em que a rocha mãe, né, a rocha primária do solo, intemperiza e produz, forma solo novamente. Então, é uma ciclagem de nutrientes, está chamando atenção para isso. Reflitam. Então, gente, nós, como assistentes técnicos, nós temos essa responsabilidade aí, né, de manter o equilíbrio dos nutrientes nos sistemas agrícolas, pecuários, né? Então é responsabilidade nossa, isso porque nós temos que produzir alimentos, então vamos manipular nutrientes e é a natureza que está sofrendo com isso. Chamamos atenção a isso. Então, essas manipulações, ou seja, manuseio de fontes de nutrientes, né, fertilizantes, restos de alimentos ou resíduos industriais, própria vegetação nativa, né, tudo isso daí pode promover, então, uma movimentação de nutrientes nos sistemas agrícolas. E a principal ideia aqui é que pode, então, né, contaminar aí leitos d'água, né, corpos de água,
né, através do manuseio aí do que está sendo cultivado para produzir alimentos. Tá? Eu estou dizendo aqui de uma forma geral para o vídeo não ficar tão longo. Então, gente, veja aqui uma figura 13.1, que está no capítulo do Brand, ó, que vocês baixarem, vocês vão ver ela lá. Aqui cita, né, 3 exemplos aqui, ó. Um galpão, né, um galpão de armazenamento de grãos. Aqui, um local que se produz alimentos aí, né, um curral, algo do tipo, né, vacas aqui, ó. E aqui, um campo de golfe, né? Então, todos são alguns exemplos de sistemas que produzem alimentos ou que apresentam uma atividade de lazer, mas que todos geram resíduos, geram alguma fonte de alimento, de nutrientes, né? Desculpe, de nutrientes que poderiam ser utilizados na agricultura, na pecuária, mas que, por falta de atenção nossa, assistentes técnicos, esses resíduos de ambientes como estes podem estar se perdendo, deixando de ser utilizado para ciclar de nutriente em outras culturas e, mais do que isso, contaminando corpos de água. Bem, apesar dessa atenção que eu chamei para vocês, nós temos que nas últimas décadas, após o período da Revolução Verde, nós temos um saldo, um ganho. Nós temos que os nossos sistemas agrícolas têm recuperado bem, têm utilizado bem a ciclagem dos nutrientes. Depois, aí, ou no período da Revolução Verde, isso era muito preocupante, porque se desmatava muito, as formas de produção de alimentos nos sistemas agrícolas eram muito mais destrutivos. Hoje nós temos o plantio direto em execução, nós temos toda uma discussão planetária aí, né, mundial, em prol da manutenção do ambiente. Então, com isso, né, a renovação, a ciclagem dos nutrientes, ela melhorou demais. Os sistemas agrícolas ganharam muito com isso. Mas não quer dizer que já alcançamos, né, o nosso patamar ideal aí de ciclagem de nutrientes. Então, boa parte ainda desses nutrientes ainda é perdido, né? O que nós não podemos deixar acontecer. Nós, quando vamos colar grau lá, nós vamos fazer um juramento de que devemos preservar o ambiente, né? Então, cabe a nós isso. Bem, então, a partir aí do grande desenvolvimento e evolução da Revolução Verde, né? Evolução, eu digo, 2, 3 décadas após o início da Revolução Verde, após a década de 1990, anos 2000, nós tivemos o grande crescimento do sistema de plantio direto, e isso fez com que eu me refiro, né, a população, os agricultores, preocupassem muito com a reserva de nutrientes do solo, né? A poupança de nutrientes do solo. E o plantio direto faz muito bem isso. O manejo dos solos, visando, né, a infiltração de água no solo, a ciclagem de nutrientes, preocupa muito com essa presença dos nutrientes no solo. Então, nós temos que sempre proporcionar, né, uma poupança do solo. Nós sempre temos que melhorar a capacidade nutritiva do solo, aumentar a fertilidade do solo. Nós temos que enriquecer, nós temos que rotacionar, fazermos a inserção, o aporte de matéria orgânica, de carbono do solo, né? Então, essa é a nosso foco, é aumentar a poupança de nutrientes do solo. E isso, pessoal, não está somente atrelado na agricultura, na pecuária também, né? Fazer um bom manejo das culturas, das pastagens, dos rodízios dos animais, colocar quantidade de animais
ideal numa certa área, né? Não super pastejar, né? Evitar aí o translado de máquinas pesadas, né? Nos ambientes agrícolas. Tudo isso daí otimiza o uso dos nutrientes, facilita a infiltração de água no solo, aumenta a poupança de nutrientes no solo. Não esqueçam disso, é uma das principais mensagens de manejo e conservação do solo da água, é o aumento de nutrientes no solo, né? A poupança de nutrientes do solo, aumento da infiltração de água no solo, né? Essa é a nossa preocupação principal da disciplina de manejo e conservação do solo da água. Então, nós temos aqui alguns exemplos, né, de geração integrada de processos químicos e biológicos no solo, né? O uso do plantio direto, favorecer o surgimento e crescimento de meso-organismos, né? Minhocas, né? Ou micro-organismos como micorrizas, bactérias endofíticas ou bactérias que promovem risóbios, né? Reduzir aí a presença de focos de incêndio. Então, tudo isso, né, favorece muito o aporte, né, a poupança do solo de nutrientes. Deixe-me chamar a atenção aqui para o uso do fogo. Né? O fogo é um grande problema. Né? Ele é devastador para os solos. Né? O fogo acelera muito a mineralização dos nutrientes. Todo o carbono que foi fixado na biomassa vegetal, ele é exposto para a atmosfera. Os nutrientes, eles são queimados, estão agora muito suscetíveis às perdas por lixiviação, erosão eólica, erosão por pluviométrica. Então, as perdas de nutrientes pelas cinzas, né, ou de um vegetal que foi queimado, ela é muito grande. O aproveitamento é muito reduzido pelas plantas. Então, em hipótese quase que nenhuma, porque há alguma exceção, né? Não utilizem fogo. Fogo destrói. Então, nós temos que fazer o contrário, promover o incremento de palhada, né, para proteger o solo. Tá? Atenção a isso. Aqui eu só vou deixar alguns exemplos de problemas que aparecem com o aporte de nutrientes nos corpos d'água, né? Eutrofização, né? Um dos principais problemas aí ocasionado pela sociedade humana, né? Então, veja aqui, exemplo de uma eutrofização severa que causa mortes de animais do ambiente aquático, né? Que é essa manta verde, esse crescimento grande de algas sobre a superfície dos corpos aquáticos ou dos rios e lagos, o que reduz a zero a taxa de oxigenação da água, né? Não entra luz, então há a morte desses animais. Vejo que um exemplo esquemático que está no capítulo do livro, né? Todos os animais presentes aí no fundo de um corpo d'água, eles agora começam a ficar sufocados com falta de oxigênio, né? Porque não entra luz, então tentam fugir, né? Para a superfície, ou então morrem mesmo. Então, todo o corpo d'água ele tende a morrer com o aumento da eutrofização causada por um desequilíbrio de nutrientes e que foi promovido por ações antrópicas de mau uso na superfície, né? Então, vamos tomar atenção a isso. Veja aqui um outro esquema muito importante, né? Que é o uso de barreiras vegetais, né? Matas ciliares, pessoal. Isso aqui é uma mata ciliar, o esquema está chamando para isso, protegendo o corpo d'água, né? Então, nós temos mais distante do corpo d'água, nós temos, muitas das vezes, uma região de baixada, ou então uma planície, ou né, um relevo propício para cultivo de plantas, né? E mais próximo, quanto mais próximo aí do corpo d'água, né, não é recomendado que se tire, então, essa vegetação por conta disso, porque essa vegetação protege, né? Protege
o corpo d'água no que se refere a erosões, né? Ou então o aporte de nutrientes da parte mais alta para esse corpo d'água, enxurrada, né? Levando então esses nutrientes para o corpo d'água. Por isso a importância muito grande de matas ciliares, tá? Vocês, a partir desse momento que estão aí estudando um curso superior de ciências agrárias que faz manejo do solo e da água, vocês agora deverão de ser fiscais ambientais aqui, ó, fiscais do meio ambiente para evitar, né, que corpos d'água ficam desprotegidos. Né? Então, se você encontrar um corpo d'água desprotegido, promovam ações para recuperar isso, para proteger aqui, ó, 10, 15, 50 metros de distância desse corpo d'água tem que estar protegido. Eu destaco também aqui essa foto porque constantemente nós estamos chamando atenção para o plantio direto, né? E vou continuar fazendo isso porque o plantio direto é um dos principais pontos ou manejos tecnológicos que surgiram para, entre aspas, salvar a agricultura, né? Porque aumenta, né, a infiltração de água do solo, aumenta a biodiversidade do solo, protege o solo, aumenta a poupança de nutrientes do solo. Pessoal, não esqueçam disso. Plantio direto, e aí você, a partir desse ponto, tem que saber escrever uma redação aí de 5 laudas, por exemplo, sobre o plantio direto, a partir do conhecimento que você tem, né? Dissertar sobre todos os tópicos positivos do sistema de plantio direto, quanto o acúmulo de água, de nutrientes, de vida, né? Todos os processos físico-químicos e biológicos que são interferidos pela presença do plantio direto. Mentalize sobre isso, se for necessário, faça uma redação sobre isso, estude sobre o plantio direto. O plantio direto veio para ficar e é a salvação dos ambientes agropecuários, agrícolas. Bem, dito isso, vamos especificar um pouco mais no que se refere aos resíduos ambientais ou resíduos agropecuários, resíduos agrícolas, resíduos industriais que podem ser ciclados, tá? Eu vou citar aqui alguns exemplos, né, os mais comuns aí no nosso cotidiano, de estercos, né, bovino, de aves, de suíno, por exemplo, né, e vários outros resíduos aí. Então aqui, né, só está dizendo que cerca de 75% de nitrogênio, 80% de fósforo e 90% de potássio são ingeridos pelos animais e passam pelos sistemas digestivos e são excretados, né? Então, todos os animais, né, alimentam-se de algum material vegetal ou animal e esse animal vai excretar isso daí mais para frente, né? Então, isso é um resíduo, é um esterco, né, orgânico. Bem, mas o ponto que eu quero chegar é a composição desse resíduo, desse esterco. Vamos extrapolar aqui, dar um exemplo hipotético, que nesse resíduo orgânico, ou em um resíduo orgânico qualquer, tenha 2% de nitrogênio, que ele tenha 1% de fósforo, ou que ele tenha 0,8% de potássio. Então, isso significa dizer que em 10 mil quilos de esterco ou 10 toneladas de esterco contenha 200 kg de nitrogênio, 100 de fósforo, 80 de potássio, né? Então, pessoal, isso daqui, ó, 200 kg de N, 100 de fósforo e 80 de potássio, isso pode ser uma recomendação de adubação, por exemplo, para milho. É o que se recomenda para cultivo de milho. Então, se você pegar 10 toneladas de um esterco com essas composições aqui e distribuir em área total e semear cultivo de milho em área total, bem distribuído, você já está, né, colocando os nutrientes necessários para aquela cultura. Não há mais necessidade de colocar fertilizantes minerais ali. Então, é a atenção que eu estou chamando para a reutilização dos nutrientes em ambientes agrícolas aí. Bom, isso sem falar nos micronutrientes, que não citei aqui, eu só me referi a N, P e K, que são macronutrientes primários. E os micronutrientes? Pessoal,
os estercos, né, resíduos orgânicos, são muito ricos, são muito equilibrados, são muito tamponados, né? São tamponantes de micronutrientes. Eles equilibram, eles fornecem um equilíbrio muito grande entre um macro, entre um micronutriente, entre micro-organismos. Então, resíduos orgânicos devem ser abusados no uso agrícola. O problema é que é um pouco, às vezes, escasso e oneroso, mas o quanto mais ser usado e abusado de resíduos orgânicos em ambientes agrícolas, isso é favorável. Sem contar que a matéria orgânica possui uma área específica muito grande, lembram lá das aulas de fertilidade, né? Portanto, aumenta muito a capacidade de troca catiônica do solo, o que retém muitos cátions. Lembra disso, não esqueça. Então, aumenta muito a CTC do solo. Agregam as partículas de solo, né? Promovem agregado, aumentam a filtração de água no solo, tá? Então, não esqueça desses benefícios do uso dos estercos aí. Eu gastei um tempinho maior aqui para chamar muita atenção a vocês a isso. Vamos aqui para alguns exemplos. Essa tabela 13.4 está no capítulo do Brand. Veja aqui, né, alguns exemplos de fontes, de resíduos, né, de resíduo de lodo de esgoto, borra de café, torta de algodão, esterco de bovino, esterco de aves e as suas composições de N, P, K, cálcio, magnésio, enxofre, que são os macronutrientes, e os micronutrientes, tá? Para vocês saberem utilizarem isso quando necessário, tá? Gente, para vocês fazerem um cálculo de adubação utilizando estercos é muito simples. Olha isso aqui, ó. Olha isso daqui, se é 2%, ou seja, 100 quilos tem 2. E 10 mil quilos tem quanto? Tem 200. De quê? Do referido nutriente. Faça uma regrinha de 3, tá? Qualquer estudante lá do nível técnico consegue fazer isso daqui, ó. Então, é muito simples fazer uma recomendação dessa. Basta saber a sua composição. Você tem que procurar obter um laudo de análise do composto orgânico. A partir daí, você faz os cálculos para saber o quanto de nutrientes está fornecendo com uma certa quantia do composto orgânico. Eu quero chamar a atenção para vocês também uma outra situação que ocorre, que é particular dos resíduos orgânicos. Pessoal, os resíduos orgânicos, eu disse a vocês há um tempinho atrás aqui mesmo, nessa apresentação, que possuem um efeito tamponante muito alto, diferente dos fertilizantes minerais. Isso eu estou me referindo à liberação de nutrientes, tá? Então, os fertilizantes minerais possuem a liberação de nutrientes muito rápida, né? São solúveis, prontamente disponíveis, 100%. Agora, os resíduos orgânicos não. Os resíduos orgânicos possuem uma liberação gradual, dependem de uma vida biológica, né, de micro-organismos, para estar decompondo e liberando os nutrientes. Então, primeiro tem que decompor, mineralizar, para ocorrer a solubilização dos nutrientes na forma absorvível e a planta absorver. Então, isso é variável de acordo com cada fonte orgânica ou cada resíduo orgânico. Nós temos aqui exemplos, ó. Cama de frango. No primeiro ano, 50% dos nutrientes são liberados. Esterco de vaca. No primeiro ano, apenas 25% dos nutrientes são liberados. No segundo ano, cama de frango libera 15%, no terceiro 8%, no quarto ano 3%. Então, em 4 anos, ou melhor, em 3 anos, a cama de frango praticamente liberou quase todos os nutrientes. 92% dos nutrientes em 3 anos do esterco foi embora, já liberou. Enquanto que o esterco de vaca, em 3 anos, né, ainda há bastante coisa a ser mineralizada ainda, né? Então, o que você olha? Você deve olhar a relação carbono-nitrogênio, a relação carbono-fósforo, carbono-enxofre, principalmente a relação CN dos resíduos orgânicos. Quanto
Menor essa relação aí, relação CN, mais difícil a sua decomposição e mineralização. Então, a principal ideia aqui, pessoal, é que os resíduos orgânicos liberam os nutrientes gradualmente, ano após ano, tá? E isso é uma característica que traz um grande benefício aí, tamponante para os sistemas agrícolas, certo? Pessoal, quero aproveitar e dar aqui chamar a atenção de quanto de nutrientes nós temos utilizados ou estamos utilizando anualmente aí, né? Então, veja que o crescimento, ou melhor, a demanda pelo uso de fertilizantes tem se crescido muito, né, nas últimas décadas para a produção de alimentos, né? Porque Thomas Malthus dizia que a população humana ia crescer muito, mas que iria faltar alimentos. Isso não ocorreu porque, né, nós discutimos isso no início do curso, lá por conta da Revolução Verde, né, e contrariou isso. Só que, para contrariar Thomas Malthus, o que precisamos, ou o que ocorreu, foi então da grande necessidade de nutrientes para estar cultivando lavouras, né, e produzir alimentos. Então, nós precisamos reduzir a grande demanda do uso de nutrientes, minerais, né, aumentar a produção de alimentos e de que forma isso? Ora, facilitando a ciclagem de nutrientes, né? Se nós aumentarmos a ciclagem de nutrientes, automaticamente iremos continuar produzindo muitos alimentos e demandando de menor quantidade de nutrientes minerais ou fontes minerais de fertilizantes, porque a tendência é cada vez mais reduzir, então, né, as jazidas, né, o estoque. Pessoal, então veja aqui, quero chamar a atenção para esse slide no que se refere à relação CN. Constantemente na fertilidade, manejo de solo, a gente vem falando isso e é sempre bom frisar. Quando nós temos uma relação CN, carbono-nitrogênio, né, abaixo de 20, nós temos um problema chamado de imobilização dos nutrientes. Então, quando a relação CN é menor que 20, a imobilização, né, ela é maior do que a mineralização dos nutrientes. Então, há um problema aí. Agora, quando isso aumenta, né, a relação CN é maior, então aí nós temos então um ganho de liberação de nutrientes, a mineralização passa a ser maior, tá? Então, sempre deem uma lida, revisem nesses conceitos de relação CN, tá? Então, exemplos. Estercos de galinha, por exemplo, possui uma relação CN muito alta, né? Essa relação CN muito alta quer dizer relação CN não, muito baixa, né? Desculpem. Peraí, só um momento. Pessoal, eu falei algo errado aqui, tá? Nos últimos aí 30 segundos. Veja aqui, vamos corrigir. Se a relação CN for aí menor do que 20, isso quer dizer o seguinte, que nós temos uma proporção um pouco maior de nitrogênio, né? E um pouco menor de carbono. Então, se eu tenho mais nitrogênio e menor quantidade de carbono, então eu vou ter uma imobilização menor que a mineralização. Invertendo, é como se a mineralização fosse maior que a imobilização, tá? Então, aqui no caso, a imobilização é menor que a mineralização quando a relação CN é menor que 20. Veja o contrário. Quando eu tenho a relação CN de 30, isso quer dizer que 30 partes de carbono para uma de nitrogênio. Portanto, eu tenho uma grande quantidade de carbono. Se há uma grande quantidade de carbono, né, acima de 30, então aí está prevalecendo a imobilização, que é então a extração, a obtenção de nitrogênio do solo para a biomassa dos micro-organismos realizar então a decomposição.
do composto orgânico. Então, aqui eu vou ter uma imobilização maior que a mineralização, ou seja, não vai ocorrer mineralização dos nutrientes aí, tá? E o intermediário, né, são iguais, tá? Então, foi uma pequena confusão aqui. Resolvido. Nunca esqueçam do conceito da lei do mínimo, né? Onde o nutriente em menor quantidade no ambiente agrícola é o fator limitante para a produtividade das culturas. É a lei do mínimo. Não esqueçam disso. Pessoal, eu vou deixar esse link para vocês, tá? Se possível, assistam ele. Ele fala sobre adubação fosfatada a lanço. Lá nas aulas de fertilidade, eu comento muito sobre a mobilidade dos fosfatos no solo. O fósforo, né, os fosfatos no solo, são muito imóveis, de baixa mobilidade no perfil do solo. Mas há uma discussão na agricultura brasileira, atualmente, que a adubação fosfatada ela pode ser utilizada a lanço. E, normalmente, a lanço, o que se utiliza de fertilizantes são fertilizantes solúveis, que possuem uma alta mobilidade no perfil. Mas o fósforo não é muito móvel no perfil. Então, alguns pesquisadores dizem que pode ser utilizado, mas existem situações que podem ser utilizado ou não. Então eu peço, né, que vocês gostarem e se for possível, que assista esse vídeo. É um vídeo longo, mas muita informação, tá? Não é obrigatório, mas eu indico muito mesmo que ouçam na íntegra esse vídeo, tá? Ele é do Instituto Internacional de Nutrição de Plantas, então é um material de altíssima qualidade, eu indico. Bom, pessoal, eu vou finalizar o vídeo aqui, mas eu vou disponibilizar para vocês essa apresentação na íntegra, tá? Que possui bastante informação também, mas de maneira geral eu vou discutir para vocês aqui esse conteúdo, tá? Respondam aí, ó, essa sabatina. Seria uma sabatina que apresentar em sala de aula para vocês. Eu não vou cobrar nota aqui, mas respondem. Mantenha o seu material organizado, tá? Pode ser que eu passe fazendo aí no final do semestre uma avaliação presencial aí do material bem organizado de vocês. Tá tudo bem? Então, a ideia principal daqui, pessoal, da nossa discussão é então a importância de promover a ciclagem dos nutrientes e as fontes que são cicladas esses nutrientes, principalmente os resíduos orgânicos, né? Tem outras aulas que nós vamos passar aqui, outros encontros, que tem uma aula que é uma aula referente a práticas conservacionistas, né? E lá tem a rotação de culturas, adubação verde, que nada mais é do que ciclagem de nutrientes, né? Mas também visa, né, as práticas conservacionistas visam preservar o solo através, né, da retenção de partículas ricas em nutrientes, né, de erosão, né, enxurradas, enfim. Tá bom? Nós vamos estar discutindo um pouco mais sobre isso, então eu finalizo aqui e deixarei alguns exercícios para vocês executarem aí e talvez um questionáriozinho. Então, até mais.